Olá pessoal! No vídeo de hoje a gente vai fazer o unboxing da Foil Kill e também conhecer as principais impressões que eu tive nos primeiros usos. Para isso eu fiz alguns testes utilizando dois tipos de foil. Se você é novo nesse canal, não se esquece de se inscrever e de ativar o sininho para estar sempre recebendo as novidades. Eu comecei cortando o lacre na parte de baixo com estilete e aí eu retirei o conteúdo da caixa. As canetinhas também são vendidas separadas, mas eu optei por comprar o kit, tendo em vista que eu vou acabar utilizando todas as espessuras de qualquer maneira. Acompanha no kit também 4 adaptadores para as canetas e uma washi tape para ser utilizada para prender o foil, além destes 3 rolinhos de foil dourado, prateado e rosé com 15 cm de altura. Acompanha também um pequeno manual de instruções em 4 línguas que não tem português, onde explica algumas coisas quanto aos primeiros usos. Então eu removi todas as canetas já desse plástico e encontrei ainda os outros adaptadores. Então a letra A ela é para Silhouette, a letra B ela é para Brother, a C é para Cricut e a D é para Sizzix. Acompanha também essa espátula de metal que deve ser posicionada abaixo da caneta enquanto ela estiver aquecendo. Eu vou começar utilizando a caneta média, que no caso é a Standard. Ela tem um tomzinho de azul esverdeado e ela tem 1,5 mm de espessura. Então eu utilizo o adaptador no formato A, que é para Silhouette, e em seguida vou plugar o USB no extensor que já está conectado na tomada, e aí em seguida a caneta vai acender para informar que ela está começando a aquecer. Em seguida vou plugar na Silhouette Camel e vou colocar o protetor, no caso a espátulazinha de metal embaixo, e esperar aquecer por aproximadamente 10 minutos até que eu possa utilizar. Eu criei um arquivo no Silhouette Studio onde eu separei por 3 espessuras, então o de 0,5 mm, que é a cor de rosa, a 1,5 mm, que é a verdinha, e a 2,5 mm, que é, no caso, a mais grossa. E aí separei também 3 imagens com desenhos e preenchimentos. Esse preenchimento eu utilizei com a distância de 0,5 mm. Então um dos preenchimentos foi feito em espiral e o outro com diminuição, padrão, só que todos dois com 0,5 mm. Em seguida eu enviei para a parte de corte da silhuete. Uma atenção que foi feita durante esse processo foi quanto à ordem, então reorganizei a ordem, coloquei o rosa lá para cima e configurei todos 3 para o tipo de material foil Kill, no caso de papel, e onde eu utilizei a altura número 1, velocidade 2, força 22 e apenas uma passada. O papel que eu vou utilizar é no formato de folha de scrap, é uma folha Color Plus 180 gramas. Então eu prendo ele na base da silhuete e vou cortar o meu foil para posicionar acima dele. Ao lado esquerdo eu vou utilizar o foil original que veio na Foil Kill. Então eu posiciono ele, tiro um pedaço da washi tape que acompanha o kit e grudo na parte de cima. Na parte de baixo eu vou cortar e vou utilizar também a washi tape que veio. Eu notei que quando eu grudo primeiro no foil, puxo todo o foil para baixo, em seguida grudo na base, foi o melhor resultado. Eu optei por usar um washi tape mais fina para grudar nas laterais. Então no final eu achei muito grossa a que veio no kit e achei melhor trabalhar com essas mais fininhas. Então eu grudo primeiro no foil, em seguida prendo na base, no caso no papel. E repito isso com a outra lateral. Quem acompanha esse canal sabe que eu gosto de utilizar esses rolinhos de foil, são muito mais baratos do que o foil que vem com o kit. Então eu vou cortar 2 tiras desse foil e vou prender da mesma maneira que eu prendi o outro, só que sem juntar um no outro, então vai ficar uma emenda entre eles dois. Então eu prendo primeiro na parte de cima, seguida na parte de baixo, depois na lateral esquerda. Aí eu coloco a outra folha de foil, prendo primeiro do lado direito, em seguida a parte de baixo e a parte de cima.
Quando a caneta já estiver aquecida, eu vou retirar a espátula de proteção e vou introduzir a base na silhuete. Daí eu coloco de volta a espátula de proteção até que eu consiga finalizar o arquivo e possa mandar realmente o corte. No Silhouette Studio eu vou selecionar apenas a linha verde para que ele possa iniciar a parte de corte e em seguida eu vou mandar enviar. Então eu retiro a espátula de proteção e a silhuete inicia a parte de fixação do foil no papel. Finalizado o uso da caneta média de 1,5 mm, eu vou retirar a minha base da silhuete e vou colocar a espátula de proteção no local. Eu acabei removendo a base da silhuete porque eu notei que ela estava prendendo durante o corte, então eu vou aplicar um pedaço de durex entre as duas folhinhas de foil do rolinho. Dessa maneira a caneta aquecida não vai prender entre as duas folhinhas de foil. Então na silhuete eu retiro a espátula de proteção e retiro também a caneta, no caso a verdinha, e vou trocar o adaptador e colocar na caneta rosa, que é de 0,5 mm. Então eu coloco o adaptador na caneta rosa e posiciono ele dentro da minha silhuete, coloco a espátula de proteção e em seguida vou plugar o USB para que ele comece a aquecer. No Silhouette Studio eu seleciono apenas as linhas rosa para que a gente possa cortar com 0,5 mm e aí eu retiro a espátula de proteção, introduzo a minha base na silhuete e inicio o corte. A caneta rosa é a mais fina, ela tem 0,5 mm de espessura e ela é indicada para trabalhos mais delicados e também letras pequenininhas. Finalizado o corte, eu vou trocar para utilizar a caneta azul, no caso 2,5 mm, então eu retiro o adaptador e reposiciono agora na caneta azul. Em seguida, introduzo na silhuete e plugo o USB. No Silhouette Studio, eu vou selecionar apenas as linhas azuis escuras para que seja feito esse novo corte, no caso com a canetinha de 2,5 mm. Então, novamente eu removo a espátula de proteção, introduzo a base dentro da silhuete e mando iniciar o corte. Finalizado o corte, eu retiro a base da silhuete e reposiciono a espátula de proteção para que eu não venha danificar. Por fim, a gente tem todo o corte, no caso a marcação do foil, sendo feita com a foil kill. E aí do lado esquerdo eu utilizei o foil que veio dentro do kit e do lado direito eu utilizei aqueles rolinhos de foil que são mais baratinhos, comprados em lojas de couro. Então eu removo a folha dourada da parte de cima e aí a gente já consegue ver um resultado muito legal. Esse é o que sobrou dela. E aí o que eu notei, assim, que eu gostei muito, foi principalmente nos detalhes mais finos. Então o de 0,5 mm me agradou muito mais do que os outros. Acredito que para resultados mais compactados, assim, mais chapados, devem funcionar melhor, mas eu gostei muito mais do mais fino. Um resultado que me surpreendeu foi quanto ao uso do foil baratinho, digamos assim, que algumas falhas ocorreram, principalmente no local onde tinha as emendas, mas o que eu noto mais pela parte de trás é que nesse pedaço do mais grosso, do 2,5, mal saiu. Esse foi o que deu erro de 1,5 e o de 0,5 foi o que ficou melhor para mim com o foil de rolinho. Então teve algumas falhas, alguns pedaços que não saíram, então a de 2,5, no caso azul, ela não pegou legal, não ficou muito bom o resultado com o foil de rolinho. Mas eu acredito que seja uma ótima alternativa para utilizar com trabalhos delicados, que não precisa de uma espessura muito grossa, que não tenha emendas, para que não tenha essas falhas.
Existem foils de rolinho que vendem aqui na minha cidade, que eu já encontrei até com 15 centímetros de largura. Então aqui eu tenho é de 7, se eu não me engano, então realmente acabei tendo que fazer essa emenda. Mas eu gostei muito, principalmente utilizando a de 0,5 milímetros. Por fim, eu gostei muito da ferramenta Foil Kill e acredito que vai agregar muito valor nos trabalhos que eu venho desenvolvendo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, de compartilhar, e se é novo nesse canal, não se esquece de se inscrever e de ativar o sininho para estar sempre recebendo as novidades. Muito obrigada e até mais!